Olá, meu povo! Seja muito bem-vindo aqui nesse canal, que você possa estar com o teu coração quebrantado para ouvir o que Deus quer falar na sua vida através dessa palavra. Nós estamos na semana O Poder da Decisão, uma série com 5 episódios. E hoje nós estamos no episódio de número 3, que se chama Decida Crer Mesmo Sem Ver. Se você soubesse o quanto a decisão impacta no seu destino, no seu propósito e no seu futuro, você prestaria mais atenção em cada atitude que você aceita, em cada pensamento que você decide permanecer na sua cabeça, certo? Eu quero começar com um versículo base que está em Hebreus 11:1, que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O poder de crer, o poder de decidir crer, decidir esperar. Não é sentir, é decidir. Amém? Você já se sentiu no escuro, perdido, sem entender o que Deus está fazendo? Você já se sentiu assim? Como se tudo estivesse parado e o céu em silêncio? Me conta. Ou será que é só comigo que acontece isso? E não é só uma vez não, já foram, várias vezes. Mas hoje eu quero te dizer, o Espírito Santo quer te lembrar. A fé não é sobre enxergar, a fé é sobre decidir, escolher, confiar. Confiar mesmo sem entender, mesmo sem ver o resultado. Confiar no que a verdade nos diz, no que a palavra nos diz, que independente da situação, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daquele que amam a Deus. Em tudo dai graças, em tudo. Não é só na alegria, não é só na bonança, não é só na prosperidade, mas é em tudo. Tudo dai graças. Na tristeza, no luto, na escassez. Em tudo dai graças. O tema de hoje é uma chave espiritual poderosa. Se você entender esse princípio e decidir abrir o seu coração para isso, para essa palavra, você vai ver o quão poderosa a mão de Deus é sobre a sua vida. Decidir crer mesmo sem ver, porque existem momentos em que o céu está trabalhando em silêncio. E é nesse silêncio que Deus prova a tua confiança. É nesse silêncio onde nós, com atitudes, demonstramos aonde que está a nossa confiança. Será que está no nosso esforço próprio, no nosso mérito, no nosso merecimento? Ou no nosso descansar e confiar que Deus está fazendo em nosso favor? Fecha os teus olhos. Quero fazer uma breve oração para darmos continuidade nesse episódio poderoso. Amém? E não foi fácil chegar até aqui. Se você tem acompanhado esse vídeo, você vai ver uma diferença de mais de semana do episódio 2 para esse episódio. O quão grande é a batalha de quem semeia a palavra, de quem leva a verdade. Mas maior é Deus, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Fecha os teus olhos nesse momento. Senhor, aumenta a nossa fé, que mesmo quando não vermos, possamos continuar te obedecendo e crendo na tua fidelidade. Amém? A fé é uma decisão, ela não é uma emoção. Você não precisa sentir para acreditar, mas você tem que escolher acreditar mesmo sem ver, mesmo que o cenário esteja contrário. Isso é fé. Muitas pessoas confundem fé com sentimento, mas fé não é sentir, é decidir confiar. Mesmo quando nada parece fazer sentido. Principalmente quando nada parece fazer sentido.
Principalmente quando tudo diz ao contrário. Eita Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abraão saiu da sua terra, sem saber para onde iria. Ele apenas confiou. Ele confiou numa palavra: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Deus não falou, primeiro eu te mostro, depois você sai. Não. Deus falou, primeiro você sai, depois eu te mostro. Eita Jesus. A fé dele não estava nas circunstâncias, mas na voz de Deus. Glória a Deus. A fé verdadeira, ela não depende de resultados visíveis. Ela depende de relacionamento. Relacionamento com o Pai. Relacionamento em buscar ouvir a voz de Deus. Relacionamento em ter comunhão com o Senhor. Quem conhece a voz de Deus, confia mesmo no deserto. Porque mesmo que ele não esteja vendo, ele está sendo conduzido, está sendo guiado pela voz. E Deus, ele vai dando direção. Eu fico maravilhada, porque tem muita gente que não gosta do deserto, que tem no deserto. Mas no deserto é onde Deus mais se revela, é onde Deus mais demonstra o seu cuidado, é onde Deus mais faz milagre, é no deserto. Deserto não é morada, deserto é uma viagem, uma passagem. Você escolhe se essa viagem vai ser longa ou se essa viagem vai ser rápida, certo? Porque a Bíblia ela nos mostra que a viagem do povo, onde Moisés estava conduzindo ele para a terra prometida, para a terra da vitória, para a bênção, eram de 11 dias o trajeto. 11 dias que eles iam passar o deserto. Mas por causa da decisão de murmurar, de não confiar, de não querer enxergar os milagres que estavam sendo feitos, eles passaram 40 anos no deserto. E muita gente nem chegou a entrar na terra prometida por causa da murmuração, por causa da língua. Então já toma cuidado com o que você anda declarando, entendeu? Daquela multidão, daquela geração, nós estamos falando de gerações, apenas 2 entrou na terra prometida. Você sabe quem foi? Então vai lá em Gênesis, vai lá em Êxodo, vai lá ler a história de Moisés, para você entender que um percurso de 11 dias se tornou 40 anos. Talvez você esteja esperando algo acontecer para acreditar, mas Deus está dizendo, acredite, e então você verá. Eita Deus! Fé é o passo no escuro que revela o caminho. O silêncio de Deus não é a ausência, é o processo. E no silêncio que ele trabalha em áreas que nós nem imaginamos. Esses dias eu estava vendo um testemunho, uma pregação, eu achei muito interessante. Porque fala assim, o professor na sala de aula, ele ensina, ele dá aula, ele está presente todos os dias. Mas na hora da prova, o professor fica em silêncio. Na hora da prova, o professor está na sala, mas ele fica em silêncio. Não é diferente na nossa vida com Deus. Talvez nós estejamos na prova, o Senhor está presente, mas ele está em silêncio. Glória a Deus. Quando parece que Deus está atrasado, na verdade, ele está preparando algo melhor. A espera não é castigo, ela é construção. Porque a palavra dele diz que ele tem pensamentos de bem ao nosso respeito. Os planos dele sobre a nossa vida são maiores e melhores do que o que nós conseguimos imaginar. Deus, ele não te esqueceu. Ele só está te ensinando a crer, sem precisar ver. Ele está te forjando no fogo. Glória a Deus. Teve um tempo na minha vida em que eu não via saída. Isso acontece muitas vezes. A gente acha que Deus não nos ouve, a gente acha que Deus não ouve a nossa oração, que o jejum que nós fazemos é em vão. Mas isso é seta de Satanás sobre a nossa vida. Porque
Só o Senhor sabe o poder que é a oração, o poder que é o jejum e o poder que é você abrir essa palavra e ter comunhão com Ele todos os dias. Nós não vemos, mas o mundo espiritual, ele existe. O mundo espiritual existe. E conforme nós declaramos e fazemos, ele se move. Então entenda, nós não precisamos ver, nós precisamos fazer a nossa parte e crer. E sempre quando tudo parece estar perdido, é onde Deus entra com a poderosa mão dele e nos mostra que ele tinha razão. E que ele vê onde a gente não vê. Às vezes o que a gente quer para a nossa vida é algo que vai nos afastar da presença dele. Então, ele nos poupa. Às vezes ele não nos dá algo imediatamente porque ele nos poupa. E porque ele está forjando o nosso caráter. Vendo, extraindo o que há na nossa essência. O que Deus tem extraído da sua essência? O que você demonstra, aonde você deposita a sua confiança, na hora do aperto, na hora da prova, no processo de ser espremido. O que tem saído da sua essência? Eu quero convidar você a refletir um pouco. Pega o seu papel, sua caneta, porque aqui nesse canal você tem que colocar em prática para você sentir e ver a diferença acontecer na sua vida. Não é somente ouvir, mas é praticar. Pega o seu papel, sua caneta, anote e reflita. Quais áreas da sua vida você está tendo dificuldade em confiar em Deus? Você vai anotar qual é essa área. O que te faz duvidar do que Deus já te prometeu? Eita, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se a promessa veio dele, ele é fiel para cumprir. E terceiro, se o silêncio de Deus for, na verdade, um sinal de que ele está trabalhando. Hein? Reflita. Reflita. E agora eu quero que você escreva aqui nos comentários. Hoje eu decido crer, mesmo sem ver. Escreve aqui nos comentários. Hoje eu decido crer, mesmo sem ver. E num ato de fé, coloque aqui qual área que você vai confiar no Senhor. Sua área espiritual, sua fé está abalada, sua confiança nele está abalada. Sua área financeira, você precisa de um emprego, de uma porta aberta, você precisa de prosperidade no seu celeiro, seja na escassez. O que você precisa na área financeira? Na área conjugal, você precisa de uma restauração no seu casamento. Na área emocional, você precisa aprender a governar os seus sentimentos. Coloca aqui como um ato de fé, porque escrever é da legalidade. Amém? Não espere sentir fé, apenas diga: Senhor, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Esse é o tipo de fé que toca o coração de Deus. Porque a fé é você crer. Fé é você crer no que você não vê. Você não vê o vento, mas você sente o vento. Você sabe que ele existe. Então você crê que o vento existe. Você não vê a Deus, você sente a Deus, você vê o manifestar da presença dele. Você sabe que ele existe, é necessário você crer que ele existe, mesmo sem ver. Eu quero orar pela tua vida nessa manhã, nessa tarde ou nessa noite, seja qual for o horário que você esteja vendo esse vídeo. Feche os teus olhos, entregue o teu coração a Deus nesse momento, foque, mentalize o Senhor. Porque eu quero que você saia daqui decidindo crer. Eu quero que você saia daqui com a tua fé ativa, com a tua fé em ação no Deus Todo-Poderoso. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos porque mesmo quando não vemos, Tu está agindo. Perdoa nossa impaciência, nossa necessidade de controlar tudo. Hoje, escolhemos em Ti confiar os nossos planos, os nossos prazos, os nossos medos. Dar-nos a fé que Abraão teve, a confiança de Maria, a coragem de Pedro.
Nos ensina a descansar no teu tempo. Em nome de Jesus. Amém? Eu profetizo que você vai ver o milagre que você esperou. Mas até lá, o seu coração vai permanecer firme. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se essa palavra te fortaleceu, se inscreve nesse canal, deixa seu like, curte bastante, compartilhe com alguém que precisa ser lembrado de confiar em Deus. No próximo episódio, nós vamos falar sobre um tema que vai alinhar o seu propósito com o céu. Decisões que geram propósito. Amém? Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever. Vamos nos fortalecer aqui nesse canal. Vamos crescer juntas. Lembre-se, a fé começa quando a visão termina. Um beijo, espero que esse vídeo possa fazer a diferença na sua vida e até o nosso próximo episódio.